Pois é, hoje é domingão, eu já vou chegar com o pé na porta. Vamos chegar direto de matéria. Inscreva-se, curta, compartilhe e compre o livro. Pronto, adiantei e já vamos para o ponto mais importante. Comentar de vocês. A Tata Bueno escreveu o seguinte: aqui na minha cidade, o PT foi esmagado. O candidato a prefeito ficou lá atrás e elegeram só 2 vereadores de 21 vereadores. Resultado: nem a esquerda quer ficar perto do PT mais. No último editorial, eu falei com vocês sobre Fortaleza, que nem a galera do PDT e da esquerda quis apoiar o candidato do PT. Apoiar o candidato do PT é morrer politicamente o partido. Ninguém quer se aliar mais ao PT. Nem o Lula na presidência da República foi capaz de recuperar o PT, coisa que eles tentaram fazer, mas não adianta, a população já tomou ojeriza do PT. E aí o ponto interessante foi uma publicação do Leandro de Jesus, que é deputado da Bahia. Ele escreveu o seguinte: o presidente do PCO já caiu na realidade e assumiu. O fim da esquerda tá próximo. Gente, a gente precisa acompanhar essa entrevista aqui. E assim, o que eu preciso falar para vocês? O Bolsonaro é o maior líder de direita? É óbvio que é. Tenho críticas a ele? É óbvio que eu tenho. Mas é indiscutível. O cara ainda tem força. Um comentário me chamou a atenção. É o seguinte: não existe nem bolsonarismo, nem extrema-direita. A verdade é que existe direita, e essa direita, na sua grande maioria, apoia o Bolsonaro. Mesmo que o Bolsonaro declara voto para o Lula amanhã, ou põe o Lula de vice, o Bolsonaro não vai derrubar a direita. A direita vai permanecer, porque a direita é um sentimento da população. Então, hoje, a maioria da população ainda apoia a direita. E é por isso que eu posso ter críticas ao Bolsonaro. Mas nunca vou deixar de reconhecer o mérito de que quem fez eclodir essa direita no Brasil foi o Bolsonaro. Cresceu de tal forma que a própria direita o critica numa atitude que não concorda, como apoiar o Ricardo Nunes. O fato inquestionável é que a esquerda sabe que é um caminho que não tem volta. Olha só o que o líder do PCO falou aqui. E é necessário a gente entender um pouco mais, né, a linha de raciocínio dele, que foi sensata. Nem tudo é sensato. O cara apoia aqueles grupos lá, brabo lá, do eixo do mal. Mas escuta só ele. Para ficar muito preocupado. Né? A discussão que o pessoal fala, quem ganhou, quantas prefeituras e tal, é relativamente irrelevante. O que é mais relevante, né, é o número de votos e onde esses votos estão localizados. Nesse quesito aí, o Bolsonaro deu um banho extraordinário em toda a esquerda. Bolsonaro deu um banho extraordinário em toda a esquerda. Por que ele fala que o Bolsonaro deu um banho extraordinário? É o PL? Quem é o PL sem o Bolsonaro? Nada. Absolutamente nada. É simples assim. Então o PL é o partido que teve a sua maior ascensão, tanto para deputados e senadores, assim como também para prefeitos agora. E antes? Nada. Então é o Bolsonaro que trouxe esse espectro, esse filtro da direita. Então, eu acredito veemente, não existe bolsonarismo, existe direita, e hoje a direita tem ainda vínculos e laços que apoiam o Bolsonaro. Amanhã, na falta do Bolsonaro, a direita persiste. Amanhã, no recuo do Bolsonaro, a direita persiste. Então, os votos aqui foram da direita, direcionados pelo Bolsonaro ao PL. É isso que o Rui Costa falou aqui. Bolsonaro sozinho, porque Bolsonaro não é toda a direita, toda a extrema-direita. Só o PL do Bolsonaro, né, limpou o chão com a esquerda. Vocês ouviram o que ele acabou de falar? O que é grande isso? Bolsonaro não é toda a direita. Só o Bolsonaro e o PL sozinho limpou toda a esquerda. Esfregou a cara da esquerda no chão. Só o Bolsonaro.
E a galera que não votou no Bolsonaro, a galera que já desistiu do Bolsonaro, mas que ainda é direita, que tem críticas ao Bolsonaro, mas é direita. E se tiver um outro nome de direita? Entenderam? E se surgir, vamos lá, uma única candidatura? Vamos lá, Tarcísio de Freitas. É o Tarcísio contra o Lula. Você acha que o Lula tem chance? É nunca. A direita mostrou a força que tem. Escuta só o Rui Costa. A gente somar tudo, todo o voto da esquerda não chega nem perto do voto do Bolsonaro. Desse fato aqui, nós temos que tirar muitas conclusões. Né? Eu, por exemplo, eu tenho falado incansavelmente em vários lugares que a perseguição judicial não vai deter o bolsonarismo. Na mente do esquerdista, afetada provavelmente pelo uso de drogas. Essa foi a parte que eu mais gostei. Na mente do esquerdista, provavelmente afetado pelo uso de drogas, a galera gosta de um beck, né? É o contrário. Se um juiz do STF condenou o cara, toda a população vai atrás condenando a pessoa. Nós já tínhamos mostrado que o prestígio do STF, que foi calculado em algumas pesquisas, era baixíssimo. Mas não há como convencer o esquerdista, pequeno burguês. Pequeno burguês. Quando ele põe uma ideia na cabeça, ele é pior do que um fanático religioso. Está aqui o Bolsonaro liquidado. Ou como diz os esquerdistas falam o tempo todo, o PT e outros, o inelegível. Ele pode ser inelegível, mas ele elegeu um monte de gente aqui. Agora, você viu o que ele falou, e daí? Os esquerdistas ficam, né? Aquele que fuma aí e fica gritando, o inelegível! O inelegível elegeu um monte de gente. O Farrur, ele fala o seguinte, você sabe qual a diferença entre um cara do PSOL e do PT? É simples de descobrir. Coloca ele num campo gramado. Simples. Se ele comer, é petista. Se ele enrolar e fumar, é psolista. E é isso, o Rui Costa acabou de falar isso aqui, sendo um cara de esquerda. É insano demais, pessoal. Olha só. Ele é o maior eleitor do país. De longe. Esse dado aqui é importante pelo seguinte, companheiro. Então, indiscutível. Cara, a força do PL veio do Bolsonaro. Então, é lícito fazer críticas ao Bolsonaro? Sim. Estão me cancelando por fazer críticas ao Bolsonaro? Sim. E eu estou me importando? Não. Porque eu acredito muito no João 8,32, talvez até mais do que muitos eleitores do Bolsonaro aí. E conhecereis a verdade vos libertará. Agora, uma coisa é certa, não podemos de forma alguma, manchar, né, a trajetória que o Bolsonaro trouxe até aqui, tá? Temos que questionar? Claro, achei pífia a atuação do Bolsonaro em relação à Prefeitura de São Paulo, não tenha dúvidas. Achei péssima a postura dele em relação a Cristina Grêmio, não tenha dúvidas disso. Eu não tenho medo de falar. Mas não se pode confundir as coisas. Hoje, existe aí até um grupo que vive atacando o Bolsonaro e é assim, o grupo 880. Ou ele está 100% com a pessoa, ou ele está 100% contra essa pessoa. Exemplo, o Bolsonaro agora, eu não gostei do que o Bolsonaro fez. Sou do Marçal. Ok. Tudo que o Bolsonaro fez não presta. Não, ele não foi o maior líder da direita, ou é o maior líder da direita. O desenvolvimento econômico do governo dele não foi melhor. Não, o Bolsonaro sempre foi um lixo. Porque agora eu sou Marçal. Entendeu? Essa é a linha de visão das pessoas. E não pode ser assim. Pega fatos específicos. É óbvio que se tiver uma eleição aí do Bolsonaro com Lula de novo, é óbvio que o Bolsonaro vai ser eleito. É óbvio que o Bolsonaro ganha, né? Hoje a imprensa não tem mais como passar tanto pano pro Lula e já não tá dando certo mais. Mas a gente precisa observar pontualmente cada uma das situações. Então, isso aqui que o Rui Costa falou é impressionante. E teve um ponto que ele falou, da perseguição judicial contra o Bolsonaro não dá resultado. É isso que deixa eles mais revoltados. Eles têm medo. Se prender o Bolsonaro, ele vira Marte.
Não dá para prender o Bolsonaro porque não tem um escândalo de mensalão, petrolão para eles prenderem e causar revolta popular. O caso das joias não colou, que era o único que eles tinham para usar contra o Bolsonaro. Não colou. Não deu para fazer. Se matarem o Bolsonaro é uma ideia. Não dá para fazer nada. Se deixarem ele inelegível, ele elege uma carreata de gente. Então, isso é o ponto crucial. E, sabe, como alguém que hoje está com a reputação queimada vai tentar queimar a reputação do outro. Então, olha só. O que sobrava para eles era tentar queimar a imagem e a honra do Bolsonaro. O que a imprensa tentou fazer, o que o STF tenta fazer e o Lula tenta fazer. Não adianta. A população é de direita. E aqui eu estou falando só da direita bolsonarista. Tem um outro espectro da direita que não é a direita bolsonarista. Entenderam? Então, tem muita coisa, cara, que a gente ainda vai ver até 2026. Fica ligado, porque tem muita coisa para rolar até lá. Tá interessante ver isso. E olha só, os absurdos, né? Um verdadeiro arsenal de guerra do Supremo Tribunal Federal contra deputados. Essa matéria foi do Estadão, da Eliane Cantanhede, né? A última frase do artigo: o Supremo tem um arsenal e sabe usá-lo. Qual seria este arsenal? Infelizmente, ela não detalhou. Espero que seja, pelo menos, constitucional. O que é difícil, né? Eliane Cantanhede escreveu o seguinte: a direita é forte nas urnas e no Congresso. Ué, se ela é forte nas urnas e no Congresso, ela está representando o povo, né? Mas o STF tem um arsenal e o Centrão tem limites nessa guerra. Cara, na maior cara de pau, esses jornalistas tratam, né, defendendo o STF como se fosse uma verdadeira guerra. Olha um trecho da matéria que foi sublinhado aqui pelo Leandro Ruschel. Olha o que ele escreveu. Também, ele mandou 4 projetos para a CCJ, mas não garantirá a tramitação, principalmente da PEC, que põe o Congresso acima do Supremo. Assim, a guerra começou, avançou e está no estágio de medir forças e negociar. A direita é forte nas urnas e no Congresso, mas nem toda ela é extremista, nem passa ilesa por investigações e processos. O Supremo tem arsenal e sabe usá-lo. Que arsenal é esse? Eliane Cantanhede, uma das militantes de redação mais comprometidas com a oligarquia política brasileira, está dizendo com todas as suas letras que o Supremo usará um arsenal de investigações e processos contra parlamentares que apresentarem medidas para limitar os poderes da Corte. Cara, eles falam abertamente que será feita ameaça e coação contra os deputados que querem aprovar um projeto de lei. Que democracia é essa? Que show da Xuxa é esse, meu irmão? Não tem jeito. Tá errado. E sabe, defende, sabe, a censura, defende a perseguição judicial, o não observar o devido processo legal. Na maior cara dura, na maior cara de pau. Que jornalista é esse, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, calma, sossega, relaxa. Se a novela da vida real da política brasileira tá te deixando fascinado, virá mais um próximo capítulo. Agora, em novembro, em menos de 20 dias. A Renata Barreto acabou de anunciar pra gente aqui. Esta foi a última pesquisa sobre como seriam os votos do colégios eleitorais na eleição presidencial. E o Trump, né? Tá vendo aqui em vermelho? Pois é, não é do PT não, é do Trump, pessoal. Tá vendo em azul? É da Kamala Harris, esquerdista. Seriam 302 votos para o Trump contra 236 da Kamala. A Renata Barreto ainda escreveu: a Kamala Harris não é ruim, é muito ruim. E isso tem ficado claro em suas aparições públicas. Espero que a pesquisa esteja certa e Trump volte à Casa Branca. Estou tão ansioso para ver isso, né? Ah, mas não sei o que, o Trump não vai fazer nada. Não... Calma. Eu garanto para você uma coisa: com o Trump, a hipótese, né,
de um endurecimento de discurso, inclusive contra, né, a liberdade de expressão aqui no Brasil, vai ganhar força. Então, eu vislumbro isso aqui. Então, assim, eu não nego para vocês que eu estou bem curioso para saber, né, o que vai rolar depois que o Trump estiver na presidência, estiver na Casa Branca. Outra matéria que eu quero tratar com vocês é essa aqui, ó. Matéria da revista Oeste. Glenn Greenwald, jornalista de esquerda, revela que de quem é e como funciona o apartamento que virou o bunker da esquerda no Rio de Janeiro. Quem será esse cara que controla a esquerda no Rio de Janeiro? O jornalista Glenn Greenwald revelou que o apartamento do casal de artistas Caetano Veloso e Paulo Lavigne, na cidade do Rio de Janeiro, é uma espécie de bunker da esquerda da região. Tudo está centralizado lá, afirmou Glenn Greenwald. Durante entrevista ao Flow Podcast, que foi ao ar nessa sexta-feira, não há como ganhar uma eleição no Rio sem ir ao local. Cara, a entrevista dele, ele falou o seguinte, olha, é uma opulência, sabe? Muitos e muitos empregados que tem que ficar de costa para a parede, não pode olhar para eles. Tipo cena daquelas seitas satânicas mesmo, que fica lá só para servir o vinho. Foi como ele descreveu. E lá, a Paula Lavigne, que é a esposa do Caetano Veloso, aí vai fazer os discursos dela, discursos totalmente desconexos com a realidade. E ela faz esse discurso como se ela conhecesse. Os discursos de como nós vamos salvar as favelas. Pois é. O Glenn Greenwald falou que na primeira eleição, quando o esposo dele, à época, o deputado do PSOL, né, já chegou a falecer, me fugiu o nome dele agora, quando ele ia fazer o discurso, né, a Paula Lavigne começou a fazer o discurso de como a favela era, e ele era da favela. E ele questionou, falou, não, peraí, não é bem assim. E que foi um climão e que ele foi ofendido e rechaçado. São deuses do Olimpo que não podem ser questionados. E de toda a opulência do apartamento deles, eles observam o que é melhor para os pobres. Pois é. Cara, quem não assistiu esse trecho, vale a pena assistir, porque ele escancarou de forma assim inequívoca o tamanho da hipocrisia dessa turma da left aí. O povinho sem vergonha, hipócrita, esses da esquerda que ficam, eu tô preocupando com os pobres do alto dos seus palacetes. Pois é, né? Capitalismo para mim, socialismo para você. É o típico, é o típico. Eu duvido que muitos dos que são defendidos pelo PT tenham o patrimônio dessa turma aí, do Leblon. Não é isso? Não é verdade? Bom? E é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Daqui a pouco, 9 horas, a gente tá de volta. Hoje é domingo, não é segunda. Até agora vocês estão me tirando onda por causa disso. Hoje é domingo. Eu me perdi no tempo, mas sem problema. Amanhã, tá? A gente vai voltar na segunda. Hoje eu volto às 9 horas e amanhã na segunda. Obrigado por ter acompanhado. E quem puder aí, dar uma força no livro, tá? O livro tá disponível. Entra aí, você vai acompanhar os livros da nossa biblioteca. O 20 Regras para a Vida tá aí também. Fechou? Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco.